Domingo, 11 de setembro. Leitura do Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 32. Naquele tempo, os cobradores de impostos e pecadores se aproximavam para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os doutores da lei murmuravam: "Esse homem recebe pecadores e come com eles." Então, Jesus lhes contou esta parábola: "Quem de vocês, se tiver 100 ovelhas e perder uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, todo alegre a coloca nos ombros e, de volta para casa, chama os amigos e vizinhos e lhe diz: 'Alegrem-se comigo, porque encontrei minha ovelha perdida.' Eu lhes digo, da mesma forma haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Ou qual é a mulher que, se tiver 10 moedas de prata e perder uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, chama as amigas e vizinhas e diz: 'Alegrem-se comigo, porque encontrei a moeda que eu tinha perdido.' Eu lhes digo, da mesma forma, há alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte." Jesus disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: "Pai, me dê a parte da herança que cabe a mim." Então o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo e partiu para uma região distante. E aí, esbanjou seus bens numa vida desregrada. Quando já tinha gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Foi então até um dos habitantes da região que o mandou para seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: "Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não mereço ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus empregados." Então se levantou e foi ter com seu pai. Ele ainda estava longe quando seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço dele e o beijou com ternura. O filho então lhe disse: "Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não mereço ser chamado seu filho." Mas o pai disse a seus servos: "Tragam rápido a melhor túnica e a vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Peguem um bezerro gordo e o matem. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado." E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava já perto de casa, ouviu música e danças. Chamou um dos servos e lhe perguntou o que era aquilo. Ele lhe disse: "Seu irmão chegou e seu pai matou o bezerro gordo porque o recuperou com saúde." Então ele ficou cheio de raiva e não queria entrar. Seu pai saiu e insistia com ele, mas ele respondeu ao pai: "Eu sirvo o Senhor há tantos anos e nunca desobedeci a nenhuma ordem sua. E o Senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com meus amigos. Agora, porém, que veio esse seu filho que devorou os bens do Senhor com prostitutas, o Senhor matou para ele o bezerro gordo." O pai lhe respondeu: "Filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu também. Mas era preciso festejar e se alegrar, porque esse seu irmão estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado." Comentário: o capítulo 15 de Lucas é o coração do seu Evangelho.
São 3 parábolas da misericórdia e do amor de Deus pelos perdidos. Depois de ser criticado pelos fariseus e pelos mestres da lei, porque convivia com pecadores, Jesus conta 3 parábolas que convidam a igreja por recuperar o que estava perdido. Neste texto, Jesus assume as feições de um pastor que não se conforma em perder 1% de suas ovelhas, a preocupação de uma pobre mulher que perde 10% de suas escassas economias e a dor do pai que perdeu 50% de seus filhos. As parábolas concluem com festa e banquete. As 99 ovelhas, as 9 moedas e o filho mais velho podem representar a atitude de quem se considera justo e praticante fiel das leis e vive em situação privilegiada. São parábolas que questionam quem vive bem e não se preocupa com os que vivem na miséria e no abandono. A ovelha perdida, a moeda extraviada e o filho fugitivo representam aqueles que necessitam da busca e da compaixão. Então, são os que despertam o interesse de Jesus para que sejam recuperados e reintegrados. As atitudes de Jesus, que devolve a alegria de viver, deveriam despertar a consciência dos cristãos e das autoridades, e também da sociedade para recuperar os perdidos da vida. Oração. Ó Mestre, essas parábolas revelam o empenho do Pai Celeste para recuperar quem se extraviou dos caminhos de Deus. Dai-nos, Senhor, coração generoso para acudir os marginalizados da sociedade. Amém.